Hoje é o sexto domingo da Páscoa, dia 17 de maio de 2020, e no sermão nós trataremos sobre a necessidade da Igreja para a salvação, como já temos visto em outros sermãos, mas ainda sobre o que nós católicos entendemos sobre Igreja. Fica comigo. Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia de Todos os Santos. Antes de começarmos o sermão, eu queria agradecer do fundo do coração as orações de todos. Minha mãe e eu, graças a Deus, estamos bem, com sintomas leves de Covid, mas que podem ter outras causas que não este vírus terrível. No entanto, dada esta situação, será melhor que nos próximos 14 dias sejam suspendidas as confissões e a adoração na praça da igreja. Já manterei vocês informados, mas reitero o meu agradecimento por todos que têm rezado pela gente. Deus te abençoe e te recompense muito. Meus filhos, como eu disse na introdução, no sermão deste sexto domingo da Páscoa, nós trataremos sobre o que nós católicos entendemos que é a Igreja. E talvez, quando você ouviu a introdução, tenha se colocado a seguinte questão: Padre, é conveniente tratar destes assuntos justamente agora? Não será melhor falarmos de outras coisas, talvez menos polêmicas, talvez falar sobre a esperança, falar sobre a necessidade da fé nos dias em que estamos vivendo? Bom, evidentemente são todos assuntos importantes, mas não esqueçam que na segunda leitura de hoje, São Pedro nos pede para darmos razões da nossa esperança, ou seja, razões da nossa fé, as razões pelas quais nós acreditamos na nossa igreja. Nos pede para fazê-lo com caridade, com amor, sem agressividade, mas não podemos nos furtar de fazê-lo. E há uma outra questão. Os problemas da igreja sempre se refletem de alguma maneira ou de outra nas realidades humanas. E os problemas humanos também, de uma maneira ou de outra, acabam se refletindo na comunidade, tendo em vista que, ainda que a igreja não tenha sua origem neste mundo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, como nós veremos, este corpo místico de Cristo se dá na história, está inserido na história. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, os dramas da igreja e os dramas do mundo mutuamente se refletem, mutuamente se intercomunicam. Bem, para começarmos, sem nos colocarmos problemas teológicos muito profundos e que talvez não possamos desenvolver com o tempo necessário num pequeno sermão, vamos apenas estabelecer duas visões antagônicas sobre o que é a Igreja. A visão católica e a visão protestante. Nós, católicos, acreditamos que a Igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, como São Paulo nos ensina. Mas entendemos que este corpo místico se manifesta na história. A Igreja de Cristo, nós católicos sempre entendemos que na história, no tempo, no mundo, é a Igreja Católica. Esta é a fé da Igreja de sempre, reafirmada inclusive no Concílio Vaticano II, quando diz que a Igreja Católica, que a Igreja de Cristo, subsiste na Igreja Católica. Anos mais tarde, o cardeal Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI, reafirmou que o subsiste em, ou seja, o existe na, é a mesma coisa que é. Ou seja, para nós católicos, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica.
uma comunidade histórica que nasce a partir da eleição dos 12 e que continua o seu ministério, que continua o seu trabalho, o seu labor apostólico através da sucessão apostólica, ou seja, nos bispos e nos padres, que somos a extensão do ministério dos bispos. Esta Igreja Católica, este povo de Deus, hierarquicamente constituído, está presente no mundo todo. A Igreja Católica está presente localmente nas dioceses e ainda mais localmente nas paróquias. Bem, já os nossos irmãos protestantes têm uma ideia de igreja um pouco mais abstrata. Os nossos irmãos protestantes acreditam que a Igreja de Cristo, ela se realiza nos indivíduos. Ou seja, cada indivíduo incorporado na igreja pelo batismo, seja o batismo uma realidade sacramental, como creem alguns protestantes, ou seja, uma realidade simbólica, como creem outros protestantes, a partir do batismo, o indivíduo se incorpora na igreja e cada indivíduo é a realização da igreja. Por isso que os nossos irmãos protestantes congregam em comunidades eclesiais, mas estas comunidades eclesiais não são absolutamente necessárias. Tanto que existe uma infinidade, incontável, de comunidades protestantes. E o indivíduo pode congregar em uma, mas se ele discorda de uma decisão pastoral ou de um elemento de fé não fundamental, ele pode, junto com outros, fundar uma nova congregação protestante, ou se ele muda de localidade, ele pode começar a congregar em outra comunidade protestante, e isso não tem exatamente nenhum prejuízo à sua salvação, segundo sua própria crença. Por quê? A única realidade necessária para se salvar é a fé, ou seja, o sentimento de pertença a Cristo. Porém, e aqui eu insisto sem entrarmos numa teologia muito profunda, porque evidentemente não temos tempo neste sermão, mas apenas nos pautando pelas leituras que hoje a Igreja nos proporciona, nos damos conta que nosso Senhor Jesus Cristo nos promete o Paráclito, ou seja, nos promete o Espírito Santo, na medida em que nós o amarmos. E nós o amamos na medida em que observamos os seus mandamentos. Ou seja, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que sustenta a Igreja, que habita em nós, segundo o mesmo Jesus no Evangelho de hoje, nos vem na medida em que permanecemos em Cristo. Ou seja, na medida em que nos unimos a Cristo prolongado na história, que é a Igreja. Porém, como nós vimos na primeira leitura de hoje, um grupo de pessoas, mesmo tendo recebido o batismo, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E apenas o receberam na medida em que os apóstolos lhes impuseram as mãos. Ou seja, a recepção do Espírito Santo, este Espírito Santo que anima a igreja, este Espírito Santo que habita em nós, este Espírito Santo que vivifica a igreja, que nos leva à salvação, este Paráclito, este advogado prometido por Jesus, nos vem através da mediação da igreja, da imposição das mãos dos apóstolos. Ele não vem apenas na medida da adesão afetiva ou intelectual à fé, mas através dos homens constituídos pela igreja. De tal sorte que o Espírito Santo nos vem pela igreja.
É claro que a igreja não é superior a Deus. É claro que a igreja não detém Deus. Mas por desígnio divino, Ele quis nos salvar através da igreja. Por isso que nós católicos sempre acreditamos que não há salvação fora da igreja católica. Agora, talvez você tenha se perguntado, padre, e o que isso tem a ver com as realidades humanas? Como o senhor disse que os problemas e dramas do mundo estão na igreja e os problemas e dramas da igreja estão no mundo. Ora bem, nós sabemos, isto já é inclusive estudado pela sociologia, que há uma influência muito grande entre a ética protestante e o capitalismo. E o capitalismo ele é sustentado pela ideologia liberal. Ou seja, quando falamos de protestantismo, capitalismo e liberalismo, no fundo, estamos falando de realidades conectadas. Muitos católicos, na ânsia justificada de pregar contra outras ideologias e sistemas econômicos nefastos, aderem sem critério às ideologias liberais, que têm na sua fundamentação protestante o indivíduo como supremacia, ou seja, tudo se funda na liberdade individual. Cada protestante é em si mesmo toda a realidade eclesial. Assim como cada indivíduo na ética liberal, na ideologia liberal, possui o centro da sua preocupação, da sua motivação. Tudo se resume ao indivíduo. E é justamente por isso que muitos católicos hoje colocam-se à margem da realidade eclesial e colocam-se a si como critério supremo de toda a realidade. Ou seja, o que é a verdade? A verdade é no que eu acredito. O que é necessário para se salvar? A minha fé. O que é certo, o que é errado? Aquilo que eu acho. Muitos católicos prescindem do Papa, dos bispos e dos padres e colocam-se eles mesmos como a realidade hierárquica constituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Creem muito mais em professores, influenciadores, coaches, do que nos próprios pastores da igreja. E ao fazerem isso, colocam-se à margem da salvação, colocam-se fora da salvação. Veja bem, eu não estou querendo dizer que a igreja, ou melhor, que os homens da igreja não tenhamos problemas. Eu sou o primeiro dos pecadores, nem todos os bispos são santos. O Papa, ele não é indefectível, ele é infalível em matérias muito pontuais e específicas, mas não é indefectível. O Papa mesmo, Francisco, é argentino, pobrezinho, é brincadeira. Mas a salvação que Deus nos oferece, o Espírito Santo que anima a igreja, perpassa por esta igreja hierarquicamente constituída. Ou seja, a salvação, querendo você ou não, gostando você ou não, perpassa por Francisco. Perpassa pelos bispos, concretamente em Campo Limpo, Luiz Antônio Guedes. Perpassa pelos padres, concretamente na Paróquia de Todos os Santos, por mim. E apenas na medida em que estamos caminhando junto com os apóstolos, com os sucessores dos apóstolos, com aqueles que são a extensão do ministério dos sucessores dos apóstolos, é que nos vem o Espírito Santo que nos vivifica, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos leva ao céu. Apenas estando realmente, não apenas afetivamente, mas de fato, inseridos na igreja, é que nos salvamos. Então, meus queridos filhos, que
possamos estar junto com os nossos pastores. Que o Espírito Santo que salva a igreja, que defende a igreja, que é o nosso intercessor, que habita em nós, nos ajude a vivermos em comunhão com os nossos pastores. Deus te abençoe, tenha uma semana muito abençoada e salve Maria.